Vamos para a última parte de Gênesis capítulo 11. E esta parte é a parte de uma grande genealogia, que começa no versículo 10 e vai até o verso 32. Nós vamos ler inicialmente até o versículo 26, depois, mais adiante, nós faremos a leitura do restante. Gênesis 11, de 10 a 26, inicialmente. Eu vou ler um versículo, os irmãos, o seguinte, e assim por diante. Gênesis 11, de 10 a 26. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serugue. Viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Muito bem. Vamos orar mais uma vez. Bendito Senhor, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia para entendermos, ó Deus, os princípios da Tua palavra que são úteis para a nossa vida e que são da parte do Senhor a mensagem ao nosso coração nesta noite. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Gênesis 11 contém aquilo que a gente chama de uma mesa de genealogia simétrica, como aquela que está lá também em Gênesis 5, que nós estudamos também, com uma única diferença. O texto que nós lemos aqui aparece, aliás, o texto que está na Septuaginta, ele vem acrescentado de Cainã, e nós não encontramos aqui nesta genealogia como ela está aqui no capítulo 11. Entretanto, na Septuaginta, que é a primeira cópia em grego que foi feito do Antigo Testamento, ela foi encomendada por Alexandre e é chamada de a cópia dos 70. Nesta cópia, posteriormente, eles acrescentaram Cainã, e especificamente Lucas, no capítulo 3, ele faz uma genealogia também, e lá no versículo 36, ele inclui aqui Cainã como filho de Arfaxade. Com esta única exceção, as duas genealogias, tanto a de Gênesis 11, quanto a de Gênesis 5, são extremamente simétricas. Por que simétricas? Provavelmente porque quando Moisés
fez o arranjo e escreveu essa genealogia, a intenção dele era exatamente mostrar uma nova genealogia pós-diluviana, que tivesse também uma simetria para mostrar que o mundo estava se desenvolvendo como ele tinha se desenvolvido antes, e tudo estava na mais perfeita ordem, especialmente esta construção da família do povo de Deus, que são os descendentes de Sem. Então, da mesma maneira que ele faz uma genealogia, e a gente pode até fazer essa comparação de Gênesis 5 e Gênesis 11, nós temos, tanto lá quanto aqui, nós temos 11 cabeças, e no final nós temos o 11º gerando 3 filhos. Querem ver só? Quando nós lemos a genealogia que está lá em Gênesis 5, nós vamos encontrar Adão, depois de Adão Sete, depois Enoque, depois Quenã, depois Maalalel, depois Jared, depois Enoque, outro Enoque, depois Metuselá, depois Lameque, depois Noé, que gerou Sem, Cã e Jafé. Aqui em Gênesis 11, a mesma coisa acontece. Nós temos Sem gerando Arfaxade, Arfaxade a Cainã, Cainã a Selá, depois Éber, depois Peleque, depois Reu, depois Serug, depois Naor, depois Terá. Terá gera Abraão, Naor e Arã. É o mesmo padrão que está lá. Aí, por consequência disso, a gente pode encontrar aqui algumas comparações e algumas diferenças. Obviamente, Moisés escreveu de tal maneira que os seus leitores parassem para fazer essa comparação, porque quem fez a leitura de Gênesis 5, automaticamente quando chega aqui em Gênesis 11, vai perceber que há um arranjo para que isso acontecesse. Por que é um arranjo? Depois do versículo que fala a respeito de quantos anos cada um deles viveu, você vai encontrar lá que ele gerou filhos e filhas. Então, o nome que está sendo citado é do filho primogênito. Ele não está citando de outros. Ele está seguindo o mesmo padrão que ele já tinha feito lá no capítulo 5. Capítulo 5 também, cada um daqueles nomes, Sete, Enoque, Quenã, Maalalel, todos eles geraram filhos e filhas. Mas o nome que aparece na genealogia é apenas o nome do primogênito. E então, eu posso fazer essas comparações, porque essas comparações, elas são interessantes, e eu não posso me furtar de fazê-las. Porque uma vez que Moisés escreveu dessa maneira, com essa simetria, é porque com certeza ele queria que eu olhasse e fizesse essas comparações. Bom, então comparando Gênesis 5 e a genealogia que aparece lá, com Gênesis 11, com a genealogia que aparece lá, começando por Gênesis 5, eu posso considerar o seguinte: Gênesis 5 começa com Adão, mas é precedida por uma genealogia do mundo antediluviano, ou seja, é sucedida, né? Sucedida por uma genealogia antediluviana. Então, todos que estão lá naquela genealogia de Gênesis 5, com exceção apenas de Noé, de Sem, Cã e Jafé, todos os outros são personagens tão somente da vida antes do dilúvio. Os que atravessam de um lado para outro são apenas estes que eu já citei, Noé e seus filhos, ok? Os outros todos estão na história até Gênesis 4. Quando eu leio Gênesis 11, a genealogia começa por Sem, não começa nem de Cã e nem Jafé. Essas duas genealogias são postas de lado, porque a promessa do povo de Deus, ela vem dessa genealogia aqui, que foi abençoada por Noé. Lembra que Noé falou: e habitarei na sua casa, ou e ele habitará na sua casa, e nós estudamos lá atrás que essa referência é uma referência ao Filho de Deus. Então, essa genealogia é a genealogia importante. Então, Moisés, ele deixa de falar sobre a genealogia de Cã e de Jafé, e ele vai falar sobre a genealogia, sobre os descendentes de Sem. E essa genealogia é uma genealogia completamente pós-diluviana. Ela aparece lá em Gênesis 10 e daí para frente. Lá na genealogia de Gênesis 5 são listadas
10 gerações. Aqui em Gênesis 11 também são listadas 10 gerações. Lá, esse ponto é muito interessante. Lá, a idade, em média, a idade comum para gerar o primogênito, você vai ler lá, viveu 65 anos e então gerou o seu filho. A média para se gerar primogênitos lá em Gênesis 5 era entre 65 anos e 185 anos. Era nesse período de vida que o primeiro filho vinha, entre os 65 e os 185. Agora vejam só, depois do dilúvio, todos que aparecem nessas 10 gerações geram o seu primogênito entre 29 e 35 anos. É interessante, existe um porquê disso. E o porquê está relacionado exatamente com o pecado e o quanto ele vai afetando a minha vitalidade e a minha longevidade. Antes do dilúvio, você tem homens vivendo 960 anos. Após o dilúvio, nessas 10 gerações, a idade máxima é 480. E diminuindo, 430, 400, e vai diminuindo. Tá? Lá, a primeira termina com os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aqui no capítulo 11 aparece 3 filhos, e é a primeira vez que esses nomes vão aparecer, e um deles é muito importante para nós. Os 3 filhos que aparecem aqui no final, da genealogia de Gênesis 11, são Abraão, Naor e Harã. Desses 3, obviamente, o nome mais importante para nós é o nome de Abraão, ok? Então, são sugeridas algumas teses a respeito dessa genealogia de Gênesis 11. Tá? Nenhuma necessariamente tem uma prova contundente a respeito. As duas principais são as seguintes. Primeiro, tem uma que inclusive vocês assistiram um vídeo aqui, que é esposada por vários doutores, vários professores do Antigo Testamento, que esta genealogia, ela traz uma cronologia bem concreta, bem estudada e bem definida. E a cronologia que aparece aqui, se você fizer a contagem desses anos, a partir de que ano que fulano nasceu e quantos anos ele viveu, você tem uma cronologia exata entre o dilúvio e Abraão. Esta é uma tese. Tanto que quando vocês viram, o Alto falou que nos dias de Abraão, Noé estava vivo. Se você fizer a contagem dos anos que viveu Noé, mais os anos que os outros viveram, e quando Abraão viveu, Noé estava vivo nesse período. Se você pegar essa cronologia aqui e colocar esses nomes, datá-los, e você for fazendo a contagem cronológica com base em Gênesis 11, considerando que Moisés não fez nenhum arranjo, ele colocou aquilo que é literal dos anos, das idades de cada um deles, você vai lidar com fatos incríveis como o fato de Noé, o fato de Sem estarem todos vivos nos dias de Abraão, dada a longevidade que eles tinham. A outra tese, que eu vou falar um pouquinho aqui dela daqui a pouco, é que essa genealogia não é uma genealogia totalizadora. Significa o quê? Significa que a lacuna de tempo entre Noé e Abraão é muito maior do que a quantidade de dias ou de anos que eles dão para a vida de cada um deles. A ideia é que Moisés, quando escreveu, ele pulou vários nomes, pulou algumas famílias, e ao invés de colocar como primogênito, colocar esses filhos como primogênitos direto, ele está citando como primogênito, mas não que tenha sido filho necessariamente daquele que está descrito aqui que o gerou, porque ele poderia também ter dito, olha, Arfaxade gerou Cainã, mas gerou como? Olha, ele gerou um filho, e esse filho gerou outro filho, e esse outro filho gerou Cainã. Como ele só quer as pessoas que são importantes na contação da história, então ele não inclui todo mundo, ele inclui só os descendentes que são importantes para ele poder contar essa história. Essa também é uma tese possível, porque existem várias genealogias na Bíblia
que podem comprovar esse tipo de arranjo. O Antigo Testamento tem realmente esse tipo de arranjo. A própria genealogia de Jesus, se você olha a genealogia de Jesus que aparece no Novo Testamento, ela é assim. Ela não é uma genealogia exaustiva que mostra como é que José faz parte daquela linhagem de Davi. Ele não pega todos os nomes desde Davi, pega apenas alguns. Não pega os primogênitos de todas as gerações. Então, alguns vão dizer, de jeito nenhum, Noé não estava vivo nos dias de Abraão. Inclusive porque tem um texto que a gente vai ver aqui no final, que diz que Abraão morreu em ditosa velhice aos 100 e poucos anos, 180 anos. Agora, se Noé estivesse vivo naquela época, ele estaria com 4 vezes mais a idade de Abraão. Então ninguém ia chamar Abraão de velhice, ou morreu em ditosa velhice. Por quê? Porque se compará-lo com Noé, por exemplo, ele ainda era um jovem, né? Então, alguns defendem que não é uma genealogia totalizadora, tá? Eu vou citar para vocês parte de um livro que trata disso, um comentário que fala sobre isso. O número de anos não é totalizado. Se a lista de nomes de Gênesis 11 tivesse sido dada com a finalidade de determinar a extensão de tempo do dilúvio até Abraão, nós esperaríamos que o autor nos desse o número total de anos ao término do registro. Ou seja, quando terminar a genealogia, ele teria que dizer, olha, e então se passaram tantos anos desde o dilúvio até Abraão. Ou dissesse pelo menos, no ano tal nasceu Abraão. Especialmente quando ele nos dá os anos totais da vida de cada um dos patriarcas, por que não poderia ter nos dado a cronologia total até o final, até entre o dilúvio e até Abraão? Então, possivelmente, o autor não tinha esse interesse nem essa intenção, por isso, considerar essa cronologia totalizadora seria seria como forçar o texto, seria uma deslealdade com o texto. Há quem concorde com isso e há quem discorde. O Adalto Lourenço, por exemplo, discorda, e alguns outros e alguns comentaristas discordam, dizendo que não há problema nenhum em considerar Noé vivo nos dias de Abrão. Até porque seria inclusive muito bom em termos de transmissão oral da história do dilúvio, para confirmar que este Noé contou a história para muitas gerações. Por isso essa história ficou tão bem gravada na cabeça das pessoas. Outro argumento interessante que nós encontramos aqui nesse texto é exatamente quanto ao nome e a idade de Cainã, que estão ausentes aqui no texto de Gênesis 11, no texto do hebraico, mas estão presentes na Septuaginta, e Lucas cita lá no capítulo 3. A genealogia de Jesus, como encontrada lá em Lucas 3, contém o nome adicional de Cainã, entre Arfaxade e Selá. Lucas segue a leitura de acordo com o texto que está na Septuaginta, e então essa diferença aparece por conta disso. Só para lembrar, eu citei aqui rapidamente, nos dias de Jesus, existiam 2 textos que eram usados do Antigo Testamento. Um texto era um texto escrito em hebraico. Esse texto era escrito por vários escribas e fariseus. Desculpa, os fariseus é a mania de falar escribas e fariseus. Por vários escribas que trabalhavam no templo, constantemente fazendo cópias dos livros do Antigo Testamento. Esses escribas, eles produziam o texto em hebraico e em aramaico. Mas havia um outro texto também que era escrito em grego. Esse texto era uma herança que os gregos deixaram. Por quê? Porque nos dias de Alexandre, de tanto saquearem Jerusalém e de tanto atacarem o povo de Deus, se perdeu completamente estes textos do Antigo Testamento. Esses textos só ficaram na mente dos escribas. Então Alexandre queria muito uma cópia, ele mandou prender 72 escribas judeus
e pediu que eles fizessem uma cópia, porque ele sabia da tradição de que os judeus tinham o Antigo Testamento, os escribas tinham inteiro ele de cor na cabeça. Então estes 72 foram presos e cada um fez uma cópia do Antigo Testamento inteiro. Quando essa cópia ficou pronta, os leitores lá de Alexandre, eles fizeram uma comparação entre os textos, e os textos estavam exatamente iguais, isolados, cada um ficou numa cela isolada. E aí, quando juntou os 72 livros, eles estavam idênticos. Só que daí foi feita uma tradução dessas cópias dos escribas, que escreveram em hebraico, mas foi feita uma tradução para o grego. E essa cópia no grego, ela foi para a biblioteca de Alexandre, e a biblioteca de Alexandria, e essa cópia recebeu um nome. O nome dela foi Septuaginta. O detalhe é que na Septuaginta existem algumas diferenças da cópia que os judeus, quando voltaram para Jerusalém, voltaram para a terra deles, voltaram a fazer. Essas cópias que eles faziam têm pequenas diferenças, diferenças essas que provavelmente são resultado do quê? Na hora de fazer a Septuaginta, na hora de fazer a tradução para o grego, uma vez que eles já estavam lá no século terceiro e quarto antes de Cristo, e estas informações do Antigo Testamento, especialmente essas que faziam referência ao Messias, elas já estavam contempladas por vários cumprimentos de promessas. O que acontece? As informações privilegiadas que eles tinham, eles também usaram para completar esses arranjos. Detalhe, nessa simetria aí de Gênesis 11, embora eu falei que são 11, tanto em Gênesis 5 quanto em Gênesis 11, eu falei que são 11 porque eu estou incluindo aqui o Cainã, que Lucas cita lá no capítulo 3 de Lucas, versículo 36. Mas no texto original do hebraico, segundo os escribas judeus, não tem Cainã. O detalhe é que o nome de Davi, por exemplo, o nome de Davi, do rei Davi, se você somar as letras do hebraico, no hebraico, as letras que formam o nome Davi, cada letra do hebraico são 28 consoantes. Cada consoante hebraica equivale a um número. Se você somar, e os hebreus adoravam isso, se você somar os números do nome de Davi dá 14. Dá 14. E então o que os judeus eles adoravam fazer? Eles adoravam pegar outros lugares na Bíblia onde aparecia números como os números relacionados ao nome de Davi. E se você pegar a primeira letra de cada um dos nomes que aparece na genealogia, dos 11 nomes que estão lá no capítulo 5, dá o número 14. Então para eles isso é a indicação profética de Davi oculta ali. Quando você pega a genealogia de Gênesis 11, se você somar os 10 como está aí, não vai dar os 14 do nome de Davi. Mas se você incluir o Cainã, a consoante de Cainã, faz com que dê certinho 14. Então, os autores da Septuaginta, sabendo do grande rei Davi, que inclusive está na linhagem de Cristo, ele funciona até como uma tipologia de Cristo, do grande rei. E então o que eles fazem? Eles foram lá e arranjaram. Eles falaram, na realidade Moisés por algum motivo esqueceu de pôr o Cainã. Então eles foram lá e incluíram. Tanto incluíram que Lucas, na hora de fazer o evangelho e colocar a genealogia de Jesus, ele coloca o Cainã. Então é aquele privilégio de quem já está com a versão atualizada, né? Então, como os judeus ali às vésperas do nascimento de Jesus tinham informações atualizadas, eles foram lá e adicionaram. Então, na sua versão da Bíblia não tem essa adição, porque a nossa tradução é uma tradução que pega a cópia, que é a cópia dos judeus, é a cópia feita por escribas judeus. Se eu for pegar a cópia da Septuaginta, do grego, aí
este Cainã está aí em Gênesis 11. Qual a conclusão que a gente chega disso? A conclusão mais provável é que realmente Moisés, na hora de fazer, ele esqueceu. Ou, se ele não esqueceu, por algum motivo, entre uma cópia e outra foi omitido, que é o mais provável. E entre uma cópia e outra, alguém omitiu isso daqui, copiou, deixou de copiar um versículo, e por isso essa genealogia ficou com 10 e não com 11. Aí o pessoal lá da Septuaginta foi lá e consertou. Aí vem o evangelista e confirma. Então, olha, se um evangelista como Lucas, inspirado por Deus, foi lá e incluiu, então eu não considero os escribas lá da Septuaginta inspirados, mas eu considero Lucas inspirado. Se Lucas foi e incluiu, então provavelmente algum problema aconteceu aqui nesse texto e por isso ele está ausente. Mas por que isso é importante? Porque incluindo Cainã aqui, eu fecho realmente este arranjo para combinar com o número 14, que não só com o nome de Davi, mas com outros nomes, esse número 14 bate. Então eu tenho essa harmonia do Antigo Testamento, e tudo está absolutamente muito bem encaixado, e quem inspirou esse texto é também o autor dessa história, que é o próprio Deus. Por isso ele inspirou esse texto, mas ele governou até a escolha do nome que os pais davam para os filhos, para que os números batessem e para que você tivesse um número relacionado com Davi. Falar isso agora, para nós que estamos aqui no século 21, é fácil, nós temos a história inteira, mas para quem foi vivendo isso, não tinha. Eu já citei duas coisas importantes hoje que eu quero voltar lá no final. Uma foi a questão da idade, que o pecado diminuiu. A outra é essa daqui. Por quê? Porque quando eu olho para essas duas genealogias e para essa história, especialmente essa questão do Cainã e da inclusão posterior dele, o que eu vejo é o governo de Deus tão absolutamente soberano sobre a vida de todos, que até uma simples escolha de nome, de jeito nenhum fere aquilo que Deus já tinha de antemão escrito a respeito da nossa vida. Por quê? Porque todos esses nomes que estão nessas genealogias aqui, eles não foram mudados, são os nomes que os pais deram. E aí bate perfeitamente. Um quarto aspecto aqui ainda, um terceiro aspecto, Gênesis 5 e 11, quanto à questão não só da simetria, mas também a questão da forma. Todos eles tiveram filhos e filhas, certo? Filhos e filhas. Mas para ser fiel com o texto de Gênesis 5, Moisés faz o quê? Noé teve Sem, Cã e Jafé. Agora, quando você chega aí no versículo 26, diz: viveu Tera 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arão. Vejam só, até então, cada um destes versículos pares aí estava citando a geração do filho primogênito. Mas aqui no versículo 26, para bater exatamente com a genealogia de Gênesis 5, Moisés cita não apenas o primogênito, que é Abraão, mas vai citar os outros dois, Naor e Arã. E então eu tenho novamente essa preocupação. Moisés está preocupado com manter essas duas formas muito bem parecidas. O interessante é que este padrão sugere uma estilização deliberada, a mesma, inclusive, que é achada em Mateus 1, na genealogia de Jesus, onde um padrão é usado para prover 3 grupos de 14 para corresponder ao nome de Davi. Então, essas coisas estão extremamente amarradas dentro da Bíblia. Gênesis 5, Gênesis 11, Lucas 3 e Mateus 1. Todas elas têm um mesmo padrão. Todas elas, somadas, dão o número do nome de Davi. Todas elas incluem estes nomes que vão aparecer na genealogia de Jesus. E a própria genealogia de Jesus faz isso. Por quê? Por causa da importância a esta linhagem, que é chamada de linhagem messiânica. Esta linhagem, esta família, é a família onde vai nascer o Redentor. É aquilo que nós lemos lá quando nós falamos sobre
aquela situação em que Noé amaldiçoou Cã, mas abençoou a Jafé e abençoou especialmente a Sem, e disse: ele habitará na sua tenda. Ele é uma referência a Cristo. Então essa linhagem, ela precisa ser muito bem desenhada, e ela está muito bem organizada para que ela seja incontestável. E quem nasce nessa linhagem é absolutamente importante. Quem é incluído nessa linhagem tem importância fundamental. Dentro dessa linhagem você vai encontrar homens pecadores, você vai encontrar mulheres pecadoras, você vai encontrar mulheres estrangeiras, você vai encontrar gente de todo tipo, reis e plebeus, especialmente o pai por adoção do próprio Senhor Jesus. Maria, a mãe de Jesus, gente pobre, mas é da mesma família do maior rei que Judá já teve, que é o rei Davi. São da mesma família. E então isso vai nos mostrar lá na frente que não só Deus não faz acepção de pessoas, quanto Deus nasceu entre os pequenos. E Deus, dentro dessa linhagem na qual o seu filho, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem nasceu, é uma linhagem de gente comum, de gente como todos nós somos. Não é um grupo clerical, não é um grupo angelical, não é um grupo de uma outra categoria. O sangue deles não era diferente do sangue nosso, é do mesmo jeito. Se tomarmos Gênesis 11 como sendo uma cronologia rígida, aí é esse o ponto que eu queria citar lá, voltando lá ao primeiro item. Se nós tomarmos a cronologia de Gênesis 11 como uma cronologia rígida, que é a outra tese, todos os patriarcas pós-diluvianos, inclusive Noé, ainda estariam vivos quando Abraão tinha 50 anos. Porém, quando nós lemos Gênesis 10, 25, diz que a terra foi dividida nos dias de Peleg, e não nos dias dos patriarcas pós-diluvianos. Vejam só. Resolveu falar. Se Noé estivesse vivo, seria normal que Moisés, ao escrever sobre a divisão da terra, por causa da questão lá de Babel, ele falou: e a terra foi dividida nos dias de Noé, é o mais velho. A lógica mandaria falar sobre isso, tá? E não nos dias de Peleg, tá? Então isso é para pensar. O Adalto deu uma versão, eu estou dando aqui para vocês uma outra, para a gente pensar sobre isso. Outro ponto é que lá em Gênesis 25, versículo 8, diz que Abraão morreu em ditosa velhice com 175 anos. Ou seja, se Noé estava vivo nos dias dele, Noé estava lá na casa dos 600 anos. Se Noé estivesse vivo nos dias dele, de Abraão, pela cronologia. Então quem que estava em ditosa velhice? Abraão com 175 ou Noé com 600? Abraão morreu jovem, teria que dizer, morreu jovem, em ditosa juventude. Então existem esses argumentos aí que são difíceis para você opinar entre um e outro. As conexões entre os ancestrais e o povo na genealogia bíblica são frequentemente abreviadas. Por isso que acontece isso que nós estamos vendo aqui em Gênesis 11, mas aparece também lá em Mateus capítulo 1, onde Abraão é o pai de Davi. Vocês já leram lá? Vai ler a genealogia que está lá em Gênesis 1. Lá fala que Abraão gerou a Davi. Por quê? Porque é uma genealogia abreviada. Está dizendo o seguinte, que Abraão é o descendente, aliás, é o ancestral de Davi, tá? E Davi é o seu descendente, mas não que Abraão tenha sido o pai direto, tá? Esses são pontos importantes. Agora vamos ler o restante aí, a partir do versículo 27. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Saraí, a de Naor, Milca, filha de Arã,
que foi pai de Milca e de Isca. Saraí era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filhos do seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E, havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Muito bem, alguns pontos importantes aí nessa segunda parte. Primeiro, a idade em que este pai de Abrão morre. Ele morre com 205 anos. Diminuiu 3/4 a vida deles. Desde o dilúvio até Abraão. 3/4 diminuiu a vida. Até o dilúvio os homens viviam 800 anos. Antes do dilúvio, 900 anos. Agora, nos dias de Abrão, 200 anos foi o limite do seu pai. E depois nós vamos ver que o próprio Abraão morre aos 175. E em pouco tempo a vida já estava limitada aos 100 anos, com raras exceções. Esse é o primeiro ponto, a primeira aplicação que eu queria fazer para nós nessa noite. Isso aí aparece na Bíblia. Algumas pessoas vão lá e dizem assim: não, porque a contação de anos deles era diferente da nossa. Então, primeiro argumento: se a contação de anos deles era diferente da nossa, por que essa contação foi mudando progressivamente, de forma pequena e não abrupta? Se fosse uma mudança na contação, se ao invés de contar anos, contassem meses como anos, ainda assim ia chegar um dia que falasse: vamos mudar o jeito de contar. Pum! E daí, a partir daquele dia, os homens passariam a viver 100 anos, imediatamente. Ia cair de 800 para 100. Não cair devagar, cair para 600, depois para 400, depois para 200, depois para 100. Se fosse uma questão de contagem, de calendário, a mudança ia acontecer de uma única vez, e até um dia todo mundo vivia 800 anos, no dia seguinte todo mundo vivia 80. Aí ia cair. Mas não é assim que acontece. Num lugar onde vocês veem, como a Bíblia, que os arranjos são feitos com simetria, inclusive de forma, por que não iam fazer isso exatamente com as idades? Por que as idades vão sendo mudadas de geração em geração? O problema não é contagem. Os homens realmente viveram 900 anos. Nós já falamos sobre isso. Para quem não estava aqui nas primeiras lições, o resultado, ou o que gerou essa vida abreviada como a nossa vida, esse envelhecimento precoce que todos nós sofremos, foram 2 fatores especificamente. Primeiro deles, parar de se alimentar da árvore da vida. Bom, lá no jardim tinha frutas e todo tipo de planta agradável ao paladar e aos olhos dos homens. E no centro do jardim tinham 2 árvores: a do conhecimento do bem e do mal, que o homem não podia tocar, e tocou, desobedecendo a Deus. E uma outra árvore, que era a árvore da vida. Esta árvore, ela vai aparecer novamente lá em Apocalipse, capítulo 20 e 21, falando que esta árvore estará novamente na Nova Jerusalém, na cidade santa do Senhor. E ela servirá de alimento para as nações, ela servirá de remédio para a cura das nações. Por que cura, se doença é consequência do pecado? Porque nem tudo é consequência de pecado. Vejam só, eu tenho desgaste, nós já falamos bastante sobre isso. Nós somos uma massa composta por elementos químicos. Estes elementos aquecidos e em movimento, eles se desgastam com o tempo. E então eu preciso de alguma coisa que me rejuvenesça, já que eu vou viver eternamente. Isso estava lá dentro do Éden. Adão se alimentava disso. Tanto se alimentava que depois que ele pecou, Deus teve que colocar 2 querubins para que o homem não entrasse e não comesse da árvore da vida, porque isso ia perpetuá-lo numa condição de queda. Ele estava caído em pecado. Agora ele não podia mais se alimentar da árvore da vida. Por quê? Primeiro, que a consequência do pecado é a morte. Segundo, que se ele continua a comer da árvore, ele vai viver eternamente em
pecado, e não é isso que Deus quer. Então Deus impede o homem de voltar. O alimento que fazia com que a minha vida fosse longa, me foi tirado. De Gênesis 4 para Gênesis 5, nós começamos a ver o quê? De Gênesis 3 para Gênesis 4, nós começamos a ver o pecado em suas várias formas no homem. Gênesis 4, nós temos Caim atentando contra a vida de Abel. No mesmo capítulo, os descendentes de Caim se tornam violentos e piores do que o próprio Caim. E a vida vai decaindo. À medida que o pecado vai aumentando na raça humana, a longevidade vai diminuindo, por dois fatores. O primeiro eu já disse, não se alimenta mais da árvore da vida que estava no jardim, porque o homem não tem mais acesso. Automaticamente tem desgaste e não tem mais o que resolve o meu problema com o desgaste. Por outro lado, tem a questão do pecado. Davi definiu muito bem o que o pecado faz com a minha vitalidade. Salmo 32, Davi diz: enquanto eu encobri, eu escondi, eu calei o meu pecado, o que aconteceu com os meus ossos? Eles envelheceram. Eles envelheceram. O que o pecado faz com o homem? Envelhece. Ao ponto que lá na frente Deus tem que pôr um limite na vida do homem. Tanto um limite para cima quanto um limite para baixo, senão o homem não vive mais. Daquela época até agora já era para ter acabado a raça humana. E aliás, existiram períodos na história da humanidade que a média de vida era 35 anos. Nós estamos vivendo uma época agora que, em função de alguns avanços da ciência, e obviamente pela decisão soberana de Deus, nós estamos vivendo um pouco mais. Mas já aconteceu períodos na história da humanidade, e isso continua acontecendo em determinadas regiões, que a estimativa de vida é muito curta. Períodos de guerra, períodos de grandes crises econômicas, crises financeiras, crises alimentícias. Esses períodos são períodos em que a média da vida decai muito. Mas o ponto para nós é o seguinte: o que gera isso? O que gera isso é o pecado. Sempre foi desde o começo. A gente está cansado de ler a história lá de Gênesis 3. Deus falando para Adão: no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Nós experimentamos isso todos os dias, porque o pecado nos faz morrer um pouquinho todo dia. Todo dia. Quanto mais próximos de Deus, mais chance a gente tem de ter uma vida mais longa. Quanto mais distantes de Deus, menos chance a gente tem. Por isso que, inclusive, quando Deus deu mandamentos, Ele falou para os filhos: honrem teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Vejam só, quando a gente fala em honrar pai e mãe, a gente lembra de duas coisas: lembra de obedecer, e lembra de honrar no sentido de que eu tenho que respeitar, eu tenho que tratar com nobreza meu pai. Mas o termo literal ali, ele não é necessariamente essas duas coisas. O termo literal ali é o seguinte: não existia previdência privada e nem previdência pública naquela época. Então, o pai trabalhava para dar uma vida digna para o filho até tantos anos. Chegava uma hora que o filho tinha que trabalhar para dar uma vida digna para o pai, inclusive porque o pai vivia muito mais do que vive agora. E quem era responsável? Era o filho. Então, o mandamento de Deus era esse: é o seguinte, você quer viver bastante? Então, você vai dar uma vida digna e honrosa para o seu pai. E aí Deus está dizendo: eu vou garantir que você também tenha. É isso que significa: honra o teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Ou seja, se você for útil para fazer a manutenção da vida do seu pai, o seu filho vai ser útil para fazer a manutenção da sua vida. E assim todo mundo vai viver bastante. Agora, se você não cuida do seu pai, então tem muita gente que foca nisso, e aí acaba que a gente que é adulto pensa que esse mandamento tem a ver só com criança. Eu estou cansado de ver gente fazendo esse tipo de coisa. Crianças, lembra lá, hein? O 5º mandamento é para vocês. Como que o 5º mandamento é para vocês? O 5º mandamento, ele não é para crianças. O 5º mandamento é para adultos.
que têm filhos, pais idosos, e que são responsáveis sim. Ah, mas eu paguei aposentadoria, tem aposentadoria. Quem foi que disse que a questão é só a questão de ter dinheiro? Tem a companhia, tem um abraço. Idoso gosta de conversar. E como gosta de conversar? Gosta de falar. E às vezes os adultos, os filhos, não têm tempo para parar para ouvi-los. Tá? Tratar com criança não gosta de falar e a gente não tem que parar e sabe que tem que ir lá e dar atenção. Mas é idoso também. Tá? Então, este é o ponto quando a gente fala desse mandamento. A vida encurtou por causa do pecado. A lei de Deus nos promove, nos dá orientações para que a gente tenha uma vida um pouquinho mais longa. Mas ainda assim é uma questão de obediência. Tá? Mas o ponto para nós importante é, se nós... eu tenho um amigo que fala que quer chegar aos 114. Aí eu queria chegar muito mais, eu queria chegar a uns 300, 400 anos. Imagine, mas não queria chegar a 300, 400 anos de muleta, nem deitado numa cama. Queria chegar aos 300, 400, jogando tênis, batendo bola. Mas infelizmente o pecado acabou com a nossa chance disso. Nós vamos ter uma vida eterna, mas depois que o Senhor consumar todas as coisas. Porque aqui, nessa existência, nesse mundo de pecado, nossa vida é curta. E quanto mais pecado eu cometo, mais curto minha vida fica. Eu li um autor que falou assim, olha, é um pastor, ele falou, eu tentei muitas vezes animar o meu povo a buscar uma vida mais santa. E eu tentei de tudo quanto ter jeito, ameacei eles de tudo quanto ter jeito. Até um dia que eu estava ensinando os 10 mandamentos, e quando eu falei do 5º mandamento, e falei que para viver muito, você precisa de uma vida santificada. Você precisa de uma vida que honre pai e mãe. Aí você vai viver bastante. Agora, se você não está nem aí para esse processo de santificação, para uma vida mais íntima com Deus, tudo bem, mas vai viver pouco. Ele falou, você sabe o que animou o povo da igreja? O pessoal começou a se dedicar mais, né? A ler a Bíblia, a orar, ter mais intimidade com Deus, porque no final das contas ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver bastante. E o que nos faz morrer cedo, que diminui a nossa vida, é o pecado. Não estou entrando aqui em questão de soberania de Deus, de governo, de qual a data que Deus marcou para eu morrer. Eu não sei essa data, então eu não vou ficar aqui, vou sentar, eu estou com um dia marcado mesmo, Deus é que sabe, então para que eu vou ficar fazendo dieta, para que eu vou fazer um esporte, para que eu vou ler a Bíblia, por que eu vou evitar o pecado? Eu vou morrer no dia que Deus marcou. Eu não sei. Eu não posso simplesmente parar, sentar, cruzar os braços e falar, bom, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Eu tenho que buscar fazer alguma coisa. O que a Bíblia me ensina a respeito do que eu posso fazer para que eu tenha uma vida mais longa? E longa com qualidade. Bom, primeiro é obedecer a Deus, honrar pai e mãe, não ficar guardando amargura, raiz de amargura, rancor, essas coisas dentro de você, porque apodrece mesmo. A nossa geração está comprovada, a medicina comprova isso, e toda hora sai matéria sobre isso, que as nossas doenças são, na grande maioria, provocadas por problemas emocionais. Diabetes, gastrite, depressão e por aí vai. A fonte dessa coisa toda? Emocional. E aí, está lá o texto de Mateus capítulo 6, Jesus falando, não andeis ansiosos de coisa alguma. A gente fica ansioso achando que vai resolver os problemas. Aí Jesus vai falar assim, vocês andam ansiosos, vocês não vão acrescentar um côvado à existência de vocês. Mas vocês vão perder muito tempo. E vai encurtar a vida. Por quê? Fica ansioso, aí vem uma diabetes, aí vai encurtar mesmo. Dorme menos, descansa menos. Então veja como são sábias essas palavras. Aí eu estou num texto de genealogia, e o que um texto de genealogia tem para me ensinar? Tem uma história terrível. A cada um versículo que passa, a vida destes homens diminui 1 década, 2 décadas.
5 décadas, um século. Está diminuindo, está aqui, ó. Ah, não tem nada para aprender em genealogia. Está aqui, ó. Olha para a vida desses homens, dá desespero de ver que cada um que gera o outro morre mais cedo. Dá desespero de ver isso. E a nossa história não é diferente. O pecado abrevia a nossa vida. Essa é a primeira aplicação desse texto para nós. A segunda é considerar e tranquilizar o coração, sabendo que Deus governa tudo. Todo o texto da Bíblia fala isso, mas essa genealogia aqui especialmente mostra isso, porque até escolha de nomes, para serem registrados nas páginas da Bíblia e as suas consoantes gerarem um número que bate com o número que é a referência do maior de todos os reis de Judá, que é inclusive o tronco da família de Jesus, que é Davi. Olha, é o mesmo que lá no Novo Testamento diz: se o Senhor cuida assim dos pardais que não valem nada, são vendidos na feira penca de pardalzinho por 2 ases. 2 ases é o equivalente a 2 centavos na nossa moeda. Conjuntinho, 3 pardaizinhos pendurados lá numa cordinha, 3 pardaizinhos são vendidos por 2 ases, 2 centavos. E aí Jesus vai lá e fala: mas nenhum deles cai do céu se Deus não mandar. Ou seja, um bichinho que precisa de 3 para dar 2 centavos, não cai do céu sem que Deus mande. Você acha que alguma coisa acontece sem o governo de Deus? Eu não entendi até hoje por que minha mãe, e por que Deus fez ela escolher o meu segundo nome, Damares. Não sei, mas deve ter algum motivo. Um dia, quem sabe, eu vou descobrir. Talvez seja para vocês tirarem sarro e quebrar o meu orgulho. Lindo o nome, que coisa fantástica. Mas eu não posso me revoltar contra isso. Por quê? Porque ou eu creio que Deus governa de tal maneira a minha vida e a minha existência, que até o meu nome não é um acidente, ou eu esqueço essa palavra soberano na Bíblia. Eu sempre tenho que voltar nesse assunto, porque esse é o único assunto que realmente pode me dar tranquilidade, especialmente diante de uma vida tão curta como a nossa. Saber que cada um dos detalhes estão debaixo do governo de Deus. Isso não significa que eu sou menos responsável pelo que eu faço, não. Eu sou 100% responsável por tudo que eu faço, mas também Deus governa absolutamente tudo. A minha responsabilidade me faz ter que responder pelo que eu faço, mas a soberania de Deus me faz ter paz, mesmo quando eu não tomo a melhor decisão, mas eu posso ficar em paz. Eu sei que de um jeito ou de outro Deus vai usar isso. Até as minhas péssimas decisões Ele vai usar, seja para me tratar, seja para me quebrar, seja para me levantar. De algum jeito Deus vai usar isso, porque quando eu olho para as páginas da Bíblia, eu vejo esse tipo de arranjo inspirado por Deus, e até os pais foram usados para fazer isso daqui, porque esses pais escolheram esses nomes, o lugar onde nasceu, para onde esses filhos foram, onde eles fixaram morada. Tera foi para Ur dos Caldeus e fixou morada lá. Antes de Abrão sair de lá, Naor já saiu para morar lá na terra de Canaã, já tinha ido para lá, para aquela região. Tudo isso, tudo, absolutamente tudo isso, não é mera coincidência, muito pelo contrário, isso tudo é governo de Deus, é absoluto governo de Deus. E eu devo atentar para estas coisas, porque estas coisas são extremamente importantes. Por último, aqui, uma informação que é nova, que ninguém cita em lugar nenhum nessa genealogia. Versículo 30. Sarai, que é a mulher que Abrão escolheu para si, Sarai era estéril, não tinha filhos. Numa genealogia em que o sistema é assim: viveu fulano de tal tantos anos e gerou um filho, e depois viveu mais tantos anos e gerou filhos e filhas, e depois vem o seu filho e gerou tantos filhos e filhas, e vai, de repente chega num lugar que
um desses nomes importantes, o primogênito de Tera, escolhe uma esposa, e quando chega na hora de dizer, Abraão viveu tantos anos e gerou, ao invés de dizer isso, você tem um texto que diz, Saraí era uma mulher estéril. E então Moisés fez igual novela quando está no finalzinho, né? Cenas dos próximos capítulos. Todo mundo ficou esperando, e aí? E agora? Quem vem? Espera, porque esta mulher é estéril. Essa é estéril. E aí nós já sabemos a história, nós estamos numa posição privilegiada, já sabemos a história. E os hebreus que estavam caminhando no deserto, enquanto Moisés fazia esse registro para eles, também já sabiam a história. Mas talvez o que eles não sabiam é que a mãe deles, a mãe desta família, era uma mulher estéril. Eles estavam caminhando num deserto dependendo única e exclusivamente de que Deus fizesse um milagre todo dia. Que Deus colocasse a nuvem durante o dia, que Deus colocasse a coluna de fogo durante a noite, que Deus derramasse do céu comida para eles. E aí vai lá em Moisés e conta, a vida de vocês na realidade sempre foi um milagre. Sempre foi. Porque o ancestral de vocês não tinha a menor chance de gerar nenhum filho, porque a mulher dele era estéril. Vocês são uma multidão, quase que inumerável, milhões de pessoas, caminhando nesse deserto. Vocês existem porque Deus é um Deus de milagres. Porque vocês são filhos de uma mulher estéril. Tá. Cenas dos próximos capítulos. O que é importante para nós guardarmos é que Moisés está criando um clímax para mostrar o quê? Para mostrar que nunca foi e hoje continua não sendo as minhas capacidades humanas e as minhas vantagens humanas que me garantem alguma coisa. Sempre a garantia foi Deus. Sempre a garantia foi Deus. Essa genealogia do Senhor Jesus, ela está marcada do começo ao fim de gente que era impotente, que não podia, mas o Senhor fez com que eles desfrutassem de coisas que eram totalmente impossíveis para eles, por causa da graça, da misericórdia, do amor e principalmente do poder de Deus. Eu sinto que hoje nós somos uma geração que não leva muito em consideração esse assunto. Nós não falamos muito do poder de Deus. Aliás, esse assunto ele está tão desgastado por causa do que a gente vê aí nesses meios evangélicos triunfalistas que forjam milagres, que inventam uma porção de coisas, que atraem pessoas com coisas desse tipo, que nós acabamos não falando no assunto. Mas nós precisamos considerar isso. Nós servimos a um Deus poderoso que pode todas as coisas. Existe alguma coisa difícil para Deus? Não. Do primeiro ao último versículo da Bíblia nós temos provas constantes do nosso Deus e do poder dele. E quando eu me coloco numa situação difícil, quando eu me coloco numa situação em que às vezes eu acabo negociando até a minha fé e negociando o que eu acredito para sair de uma circunstância difícil, na realidade o que está me faltando é confiança no poder de Deus. Porque ao invés de negociar a minha fé, eu deveria parar, como esses homens pararam lá no passado. Pararam e falaram: Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe. Se o Senhor não me abençoar, não dá para eu sair desse lugar. Não dá para dar um passo para direção nenhuma. Eu preciso que o Senhor me abençoe. Vou parar tudo. Nós vamos parar. Não vou sair daqui. Ou o Senhor me abençoa, ou eu não saio. Porque eu não posso. Eu não posso trair a minha fé. Eu não posso trair minha consciência. Eu não posso trair o Senhor. E eu também não posso fazer o que eu preciso fazer. Então, ou o Senhor me ajuda, ou não tem para onde ir. Nós não fazemos mais isso. Quando a coisa aperta, a gente espirra. E na maioria das vezes que a gente espirra para o pecado. E aí nós voltamos lá no segundo ponto. No primeiro ponto, o que acontece? Pecado encurta a minha vida. Eu acho uma solução de curto prazo, mas eu crio um problema de longo prazo, porque eu vou encurtar minha vida lá na frente. Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente.
Porque nós todos estamos envolvidos nessa sistemática. Nós somos uma igreja que considera pouco o poder de Deus. Como eu disse para vocês, talvez até por medo de cair na mesma vala comum de muita gente aí, que prega muitas mentiras, e que seduz o povo com um misticismo religioso vazio de Deus. Mas o fato de nós não concordarmos com eles não significa que nós podemos ignorar uma coisa que é clara na Bíblia. Esta família aqui é uma família que só existe, essa família dos hebreus, ela só existe por um milagre, por uma ação poderosa de Deus. Aquele povo só saiu do Egito por causa de vários milagres que Deus fez. Esse texto foi registrado por causa de um milagre. Esse texto chegou até nós hoje por causa de um milagre. Não existe relacionamento com Deus sem milagre. Se não existisse milagre, eu não precisaria de Deus. Se eu conseguisse viver sem os milagres, para que eu estou aqui? Mas nós somos uma geração de crentes que temos esquecido isso. E nós precisamos relembrar isso. Que a nossa vida de fé inclui necessariamente depender do poder de Deus. Eu não dependo de milagres para crer em Deus, mas eu dependo de Deus para fazer os milagres que vão fazer com que a minha vida se desenrole. Porque em alguns momentos da minha vida não há solução humana, tem que vir do céu. E nós devemos orar mais e confiar mais em Deus. Eu lembro que eu contei para vocês ano passado, e na época era para eu desdobrar isso e pregar um pouco sobre isso, eu acabei não fazendo. Foi quando a gente foi para a missão Caiuá e o fiscal prendeu a gente lá. Não podia passar com os fornos lá. E a gente tentou, na base do diálogo, eu sou bom de argumentação, mas argumentei, não teve acordo. E por fim o rapaz estava lá e falou: meu chefe está dormindo, está no horário dele, ele acorda às 6. Quando ele acordar, ele que vai resolver. Mas vocês não vão sair daqui. Desse jeito, vocês não saem daqui. Aí, normalmente a gente faz assim, em vez de a gente dobrar o joelho e falar com Deus primeiro, a gente faz tudo que a gente pode, deixa Deus por último. A gente pouparia muito desgaste se a gente fizesse o contrário. Aí reuniu o ônibus inteiro lá, vamos orar. Vamos orar porque o coração desse homem aí está na mão de Deus. Se Deus quiser, ele acorda, vem aqui, manda a gente embora e ainda vai dar os parabéns para a gente ainda. Mas olha, parece até brincadeira falar isso. Dona Dirce nem saiu do ônibus, ela ficou lá dentro dormindo. A experiência faz com que a gente seja mais tranquilo, né? Mas nós oramos, o homem acordou. O homem que estava me atendendo, ele me expulsou. Na terceira vez que eu fui falar com ele, ele me expulsou da sala, mandou sair. O senhor não entra mais aqui. Eu e o Teres, os dois, fomos expulsos lá de dentro. O homem não olhou na minha cara nenhuma vez para ver meu rosto. Eu falava com ele aqui, ó. Não tem jeito. Não, nem olhando. Moço, posso conversar com o senhor? Qual é o seu nome? Eu não vou falar meu nome para você. 6 horas da manhã, estava eu e o Teles lá, desacursoado lá na porta, lá, já tinha orado com o povo. Abre-se a porta do fiscal, esse mesmo cidadão sai. Ô pastor, olha, vem aqui. Me deu um abraço. Chega aqui, nós vamos resolver seu problema, viu? Não se preocupe mais, fique em paz, seu problema vai ser resolvido. Olhou no meu olho, me abraçou, sorriu para mim. Falei, não é possível, não é o mesmo homem. Daí um pouquinho sai o fiscal lá de dentro. Ô pastor, muito prazer, meu nome é fulano de tal, como que é seu nome? Aí falei o nome. Viu, veja só, a gente não, nosso problema não é com vocês, a nota realmente não está certa, mas olha, a gente entende a boa intenção, me mostra o que é o aparelho aí, pronto, mostrou o aparelho, pode ir, não tem problema nenhum, pode ir, vai embora e está resolvido. Eu ficava olhando assim para o lado, tipo bobo, né? Assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aconteceu o que sempre acontece. O coração do rei está nas mãos do Senhor e o Senhor o inclina como Ele quer. O problema é que a gente demora muito para lembrar desses textos bíblicos, né? A gente fica batendo a cabeça quando não precisava. Gênesis 11, esse texto aqui é um texto que termina contando um grande problema. Abraão, que é o pai dessa família, se casou com uma mulher estéril. Como é que esse problema vai se resolver? Semana que vem, no capítulo 12, a gente fala sobre isso. Vamos orar? Senhor, certamente todos nós aqui, ó Deus, enfrentamos tanto a dificuldade do envelhecimento,
porque infelizmente é isso que o pecado faz com a nossa vida. Mas nós queremos pedir ao Senhor nessa noite que o Senhor nos ajude, nos livre disso, ó Pai. Ajude-nos a caminhar de uma maneira mais agradável diante do Senhor. Nos ajude a querer mais intimidade contigo e que o Senhor promova isso na nossa vida, porque se depender de nós mesmos, nós não vamos fazer. Mas o Senhor nos ajude a sermos mais íntimos do Senhor, para que a gente tenha uma vida mais longa e uma vida mais saudável. Ajude-nos a confiar no Senhor em todos os momentos, porque o Senhor governa toda a nossa vida, até em detalhes menores e pequenos, como a escolha do nome de um filho, que para o pai está muito mais relacionado com a emoção do momento. Mas o Senhor já tem esses nomes escritos e definidos antes da fundação do mundo. Que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor, neste governo do Senhor, para que nós não vivamos ansiosos, porque a ansiedade também encurta a nossa vida. E, ó Deus, diante dos problemas insolúveis, nos ajude a lembrar deste caso, como este caso de Abraão e de Sara. Que o Senhor nos ajude a lembrar, ó Pai, que sempre na história da nossa vida, na história do povo do Senhor, sempre foi o Senhor que resolveu os problemas e não os homens. Que assim, ó Deus, nós nos lembremos do Teu poder e, ó Deus, do prazer que o Senhor tem em atender e socorrer-nos na hora, ó Deus, das maiores crises da nossa vida. E se alguém aqui está passando por uma crise assim, dessas que nós sabemos que não temos a menor chance de sair dela sozinho, que o Senhor, ó Deus, com o Teu poder possa agir, ó Deus, de forma, ó Pai, milagrosa, fazendo com que, ó Pai, nós experimentemos, ó Pai, uma saída, não aquela aberta por homens, mas aquela aberta pelo Senhor. Que assim, ó Deus, nós vivamos em plena confiança em Ti, sem, ó Deus, sentir medo do futuro, sem deixar que a ansiedade domine o nosso coração, mas que a gente possa descansar no Senhor, sabendo que quem cuida da nossa vida, quem governa a nossa vida é o Senhor. Que assim nós vivamos, ó Deus, com fé e com toda a disposição de Te servir e com toda a alegria de agradecer ao Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Oramos agradecidos nesta hora, em nome de Jesus. Amém.